Olá, virginianos, virginianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Virgem, vou começar pela energia que vai influenciar esse início de dezembro para vocês, tudo bem? Vamos ver, Virgem, como que as coisas elas vão fluir. E, virginianos, aqui se refere a tudo aquilo que envolve a questão do coletivo. O coletivo aqui não precisa ser somente no sentido externo, por exemplo, todas as pessoas de um país, todas as pessoas de uma cidade, por exemplo. O coletivo aqui ele também se aplica dentro de ambientes. Então, todos aqueles que trabalham na empresa, todos aqueles que fazem parte da família, todos aqueles que contribuíram com alguma ação, com alguma questão, e assim por diante. E eu sinto que ocorre padrões, coisas que estão sendo repetitivas, coisas que estão sendo parecidas, e que isso de alguma forma pode estar gerando para vocês alguns questionamentos ou fazendo com que vocês comecem a prestar um pouco mais de atenção em alguns comportamentos ou alguns padrões aqui. É como se vocês entrassem numa energia comportamental na qual você tenta observar porque tal pessoa está agindo assim, porque tal pessoa fez isso, porque tal pessoa fala desse jeito, e ao mesmo tempo você tentar se encontrar uma razão espiritual ou uma razão mais mística ou algum tipo de arquétipo para poder identificar algumas coisas aqui. É uma energia que traz muito conhecimento, muito estudo, muita pesquisa, mas é uma energia que faz vocês olharem para os outros de uma maneira completamente diferente. Não com um olhar atrativo, tendencioso, não, mas com um olhar mais analítico, um olhar talvez até mais crítico, dependendo da situação. Só que quando fala do coletivo, significa que a sua atitude ou algo que você está fazendo afeta aquele coletivo daquele local. Então, se é dentro da empresa, uma atitude que você está tomando ali está afetando os seus colegas de trabalho. Se é dentro de um ambiente familiar, uma atitude que você está tomando está afetando aquele ambiente familiar de alguma forma. Tá? Então, é como se a sua decisão, a sua análise, a sua crítica, seja o que for, o seu comportamento afeta de fato um coletivo. Em poucas ocasiões, pode ser o seguinte: que você pode sentir que você está se comportando como coletivo e talvez não é assim que você queira se comportar mais daqui para frente. Porque houve algum estado espirituoso, ou alguma coisa que você leu, alguma coisa que você pesquisou aqui, tudo bem? Ok. Vamos com a energia complementar. Com a energia complementar aqui, Virgem, essa é uma energia que ela tira um pouco da sua liberdade. E eu tenho aqui uma energia do coletivo que fala do todo. Vocês podem estar sentindo que você não tem liberdade para ser quem você é em algum determinado ambiente ou ser quem você é com determinada pessoa. E isso está fazendo com que você se sinta, às vezes, punido ou punida, ou que você sinta-se uma pessoa que está sendo controlada por uma outra ou por um outro ambiente. Imagine um seguinte, eu vou dar um exemplo tão bobo para vocês compreenderem. Às vezes você é uma pessoa que você é casada, só que o seu marido, ele não gosta que você pinte as unhas de vermelho. Só que você quer pintar porque você acha a cor bonita, você acha que vai ficar bonito nas suas unhas.
mas você não pinta porque ele não gosta. Ainda nesse mesmo contexto, você quer cortar o seu cabelo porque você gosta do seu cabelo curto, mas ele gosta do seu cabelo comprido. Aqui realmente pode assim, tá ocorrendo situações na qual vocês podem sentir que vocês não estão podendo fazer escolhas ou que vocês não estão podendo fazer as coisas da maneira que você gosta, que você sente bem, porque existe uma outra pessoa que fica debatendo isso com você, ou que essa outra pessoa não gosta, e porque essa pessoa não gosta, você não pode fazer, ou você não pode ir. Pode ser até saídas, né? Às vezes você quer sair para um lugar, a pessoa só quer ficar em casa. Às vezes você está trabalhando por um objetivo e a pessoa ela fica te atrapalhando nisso, né? Então existe aqui realmente uma questão onde alguém está tentando fazer algo num ambiente que muitas vezes não corresponde. Então, às vezes, quando você vai fazer uma análise ali na sua empresa, você percebe que os colegas de trabalho, todos eles puxam saco um do outro, se comportam todos iguais. Se você olha no ambiente familiar, você percebe que um irmão, uma irmã é muito parecido um com o outro, no jeito de agir, no jeito de falar. Você começa a fazer certas ligações aqui, você começa a se dar conta de que talvez você não faça parte disso. Como que vocês estão recebendo essa energia? E, ok, tem virginianos que tá abraçando essa energia como uma possibilidade de se curar. Então, de quebrar padrões, de quebrar crenças, se tornar uma pessoa melhor, desapegada ou crescer em algo na vida. Então, muitos aqui estão recebendo essa energia dessa forma. Como se falasse assim, bom, entendendo que essas pessoas são assim, que esse ambiente age assim, eu posso agir de uma forma com que isso não me afete ou que eu não venha a absorver isso de uma maneira ruim. Então, fala muito sobre cura, né? Vocês sendo curados. Outros virginianos podem não estar recebendo essa energia muito bem, porque fala às vezes de ficar com raiva de como as coisas estão sendo, ficar com raiva de como as pessoas estão agindo, ficar com raiva de como as pessoas se comportam. Então vamos lá, eu tenho duas formas aqui. E claro, cada um tem o seu jeito de receber tudo isso. Então, tem Libriano que vai usar aí. Eu tô falando Libra. Libra tá bem forte aqui, porque eu acabei de fazer a leitura de Libra, então vocês me desculpem, Virgem. Mas assim, virginianos, vocês podem estar recebendo aqui, de alguma forma, esse entendimento e você está usando isso ao seu favor, para se curar, para melhorar. Então você fala, bom, eu convivi com essa pessoa, eu entendo que essa pessoa é mal educada, ou essa pessoa é fofoqueira, seja o que for. Só que eu não vou trazer esses traços para minha personalidade, para minha vida, para minha rotina. Então eu vou manter essas coisas afastadas de mim, ou eu vou me manter afastado ou afastado dessa pessoa. Mas tem outros que estão com raiva. E estão com raiva porque não querem ser controlados, porque estão de saco cheio desse tipo de coisa. Porque quando olha a própria vida, fala: eu sempre fui uma pessoa independente, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, eu sempre colaborei, e por que que eu não posso cortar meu cabelo do jeito que eu quero? Por que que eu não posso me vestir do jeito que eu quero? Por que que eu tenho que ficar toda hora dando satisfação justificativa do jeito que eu sou, do quem eu sou, com quem eu casei, com quem que eu tive filho? Então aqui é como se alguns estivessem com raiva. Mas, independente de um lado ou do outro, você tende a ser abundante, virginiano e virginiano. Então, eu realmente sinto aqui que existe essa questão. O que está sendo desafiador para os virginianos esse começo de dezembro? Também há aquela coisa, Virgem, de sentir que às vezes você é punido, as pessoas ficam descontando em você uma coisa que não foi você que criou para elas. O que está sendo desafiador para você está ligado realmente com a questão material, pode representar dinheiro, prosperidade, fama, sucesso. Se de alguma forma você tem vínculo com isso, meios com isso, ou que você quer fazer parte disso, você pode estar encontrando um desafio
em lidar com as pessoas, em lidar com o coletivo, principalmente, né, de ter pessoas ali que apoiem suas ideias ou que aprovem ali suas informações. Mas é um período, virginianos, para vocês prestarem atenção com gastos, tá? Não gastar de maneira demasiada. Procurar prestar atenção no que você está assinando, nas coisas que você está comprando. Vamos seguir aqui. Antes, né, eu tenho aqui energia de Áries, Leão, Sagitário. Vou pegar uma energia espiritual para vocês, Virgem. Para entender um pouco mais. Espiritualmente, Virgem, eu tenho o arcanjo Aniel, que pede para que você siga as suas paixões. Porque quando você segue as suas paixões, as coisas na sua vida elas se ajustam, tanto na carreira quanto na vida sentimental. Quando você nega a si mesmo ou nega as suas próprias vontades, e quando eu falo de negar a vontade, eu não estou falando para você fazer tudo que lhe der na telha, você vai sair fazendo coisa errada, quebrando regras, não. Mas eu digo assim, coisas que fazem bem para sua autoestima, para o seu psicológico, para o seu emocional. Se você se dedicar a se cuidar com carinho, com amor, com dignidade, ou seja o que for, as coisas na sua vida elas se ajustam, a espiritualidade ela está muito presente e elas compensam aqueles que se dedicam, compensam aqueles que, aonde poderia agir de maneira errada, opta sempre por agir de maneira certa. Tudo bem? E aí, seguindo aqui com a leitura, eu tenho energia de Áries, Leão, Sagitário. Vocês podem estar lidando com essa pessoa e existe algo que gera um encerramento. Pode ser Escorpião também, mas tem algo que gera um certo encerramento. Aqui também fala de uma energia, por parte de vocês, Virgem, que pode representar você tomando a frente de uma situação, tentando resolver, esclarecer algumas coisas. Essa é uma energia que representa também você socorrendo ou você indo até alguém para prestar algum tipo de apoio ou algum tipo de ajuda. Mas independente, né, desse seu posicionamento, se você está agindo de uma forma mais de líder, né, ou você, Virginiana, está tomando a frente, está trabalhando, está desenvolvendo, eu sinto que vai ter uma finalidade aqui. E eu digo para vocês, não é só com vocês, tá, Virgem? Tem muita finalização acontecendo, principalmente nesse mês. Mas é como se algo tivesse aqui se encerrando. Pode ser uma separação, uma quebra de comunicação. Também há algo que, assim, se você conquistou algo aqui, pode ser que realmente alguém esteja tentando fazer com que você desfaça dessa conquista para fazer a vontade dele ou dela. E aí você tem que ter cautela, porque em alguns casos aqui pode ser que alguns virginianos realmente desfaçam da própria conquista para poder satisfazer uma vontade de um outro. Tá dizendo assim, olha, não fica em cima do muro, não fica oscilando de um lado para o outro. Se você não quer fazer, não aceite. Não faça isso acreditando que é o bem de todos, quando na verdade só está sendo o bem de uma pessoa só, tá? Porque ainda me vem essa questão do coletivo. Pode ser que as pessoas estejam falando, ah, mas para o bem de todos, vamos fazer dessa forma. Ah, para todo mundo ficar bem, vamos agir nesse sentido. Só que, na verdade, Virgem, você percebe que não está sendo um bem para todos, está sendo um bem só para uma pessoa em questão. Aqui realmente pode haver assuntos ou uma certa separação, uma quebra de amizade, uma quebra de contato, onde alguém não consegue mais seguir falando com uma outra pessoa pela maneira como a pessoa veio tratando as coisas.
Aqui também fala em relação a apegos. Vocês podem estar lidando com uma pessoa que é extremamente apegado na matéria. Então, tudo que envolve casa, finanças, trabalho, tudo é motivo de discussão, tudo é motivo de controle. E você talvez quisesse que essa pessoa ela se voltasse mais para as coisas da família ou para coisas que envolvem filhos, relacionamento. Vocês podem estar encerrando alguma amizade aqui. E se está encerrando porque de fato essa pessoa nunca foi seu amigo ou sua amiga. Mas existe aqui algumas finalizações. Vocês querendo começar de uma maneira independente. Pode ter muitos virginianos aqui que optem em seguir uma vida mais independente. Às vezes construir, trabalhar de uma forma mais independente do que trabalhar numa empresa, trabalhar em conjunto aqui, ou até mesmo seguir numa vida sentimental. Porque alguns virginianos acreditam que prosperam mais quando estão sozinhos. Fala também de momento de silêncio, de recolhimento. Vocês vão sentir que o mês aqui, principalmente esse início de dezembro, vocês vão começar com esse mês bastante agitado, como se as coisas estivessem acontecendo muito rápido, a informação estivesse chegando muito rápido. Só que a hora que você parar para analisar de fato a situação, Virgem, que é a hora que você vai se conectar com a sua essência, que você vai se voltar ali para sua alma e que você vai começar a olhar o entorno, talvez seja a maior revelação ou a maior decepção. Cada um vai interpretar isso de uma forma que você vai ter em relação a uma situação. Revelação, eu digo, de você ver as pessoas pelo que elas realmente são e entender e interpretar que não importa a idade, se às vezes é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é uma pessoa idosa, é quando você olha e fala, não tem como justificar isso. Não tem justificativa isso que essa pessoa está fazendo. Ou não tem justificativo o que esse grupo de pessoas fazem. Ou o que esse grupo de pessoas falam. E por mais que vai ter alguém ali no meio que vai dizer, não, é pro bem de todos, se a gente fazer isso vai ficar tudo certinho. Na verdade, essa pessoa ela só quer que você faça isso acrescentando outras pessoas para você poder ceder e fazer o que de fato essa pessoa quer. Imagine só, o marido chega para a esposa e fala: vamos fazer isso que é pro bem dos nossos filhos. A esposa é apegada aos filhos, vai falar: não, eu quero meus filhos felizes. Então ela acaba cedendo à vontade do marido. Só que a vontade do marido era para beneficiar a ele mesmo ou aos apegos dele, não de fato ao que a esposa ou os filhos precisavam naquele momento. Se é no trabalho, às vezes um líder está falando que é para o bem da empresa, mas na verdade é para ele ser reconhecido, é para que as coisas saiam da maneira que ele quer, mesmo que isso não traga nenhuma recompensa, nenhum retorno para vocês de alguma forma. Ah, é para o bem de toda a nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos pais. Mas na verdade essa pessoa ela não quer assumir obrigação, então ela fala que é bom para todo mundo, mas na verdade só está sendo vantajoso para ele ou para ela. Então tem alguma coisa nesse sentido acontecendo aqui. Então ou você vai ficar muito surpreso ou muito surpreso talvez na cara de pau que essa pessoa está tendo, para você pode ser uma revelação, porque talvez você nunca imaginou que essa pessoa fosse assim, ou realmente você está se desapontando com essa pessoa de alguma forma. Virgem, eu acredito que eu já tenha falado isso para vocês em alguma vez na leitura, e eu volto a repetir isso de novo. Para de ser caridoso ou caridosa com coisa ruim. Sim, com coisa ruim. Porque às vezes você acredita que está ali fazendo um ato generoso. Você pode sim ser caridoso ou caridosa se você sentir no seu coração. Mas veja bem aonde você está doando a sua energia. Porque eu vejo virginiano e virginiana aqui, às vezes ajudando
pessoa errada. E quando eu falo de pessoa errada, eu não estou me referindo a alguém com cara feia. Eu não estou me referindo a uma pessoa que houve uma pequena discussão entre vocês. Eu me refiro a pessoas que são ruins, pessoas que gostam de tirar vantagem de outras pessoas em momentos de vulnerabilidade, pessoas que pedem uma ajuda e pega essa ajuda e vai se viciar ou vai fazer coisa errada. Entenda uma coisa, você só está desperdiçando o seu tempo e a sua energia. Às vezes você tem um amigo, o amigo fala assim, ô, me empresta R$ 100, porque eu preciso, eu tô sem dinheiro, eu tô desempregado, eu tô sem trabalhar. E aí você vai e ajuda essa pessoa. E no outro dia você vê essa pessoa, ela tá lá no bar bebendo, dando risada, não quer saber de responsabilidade, não quer saber de nada. E no momento que tiver a oportunidade de se aproveitar de alguém, se aproveita. Então para de estender a mão para essa galera, Virgem. Pessoa, você sabe que a pessoa te olha feio, tem inveja de você, fala mal de você, por que que você tá lá na roda de amigos com essa pessoa? Por que que ainda está cumprimentando essa pessoa? E aí muitos podem vir com a justificativa, ah, mas é porque eu sou educada, né? Manter os inimigos mais próximos ainda. Virgem, não, não. Essa energia, ela toda vez, vejam só, toda vez que vocês ajudam esse tipo de pessoa, é meio que você ajuda essa pessoa e tira algo de você mesmo. Não é uma ajuda genuína, né? Por exemplo, uma pessoa que tem necessidades, precisou de ajuda, de amparo, de medicamento, você foi lá e ajudou, perfeito. Eu me refiro a pessoas que são maldosas, vingativas, gente ruim mesmo. Toda vez que você estende a mão, doa tempo, energia, dinheiro para esses tipos de pessoa, meio que você começa a caminhar para trás, parece que a sua vida começa a voltar para trás. Então, cuidado com isso, Virgem. Tá? Tenham cuidado aqui. Também pode ter uma discussão entre vocês e alguém de Capricórnio. E ninguém quer dar o braço a torcer, porque Capricórnio diz que está fazendo algo, vocês dizem, eu também estou fazendo, fica nessa discussão e ninguém chega a solução nenhuma. Ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer ceder aqui. Eu sinto que vocês estão analisando algumas opções, vocês podem ter alguém de Leão interessado em vocês, mas eu sinto assim que vocês estão avaliando algumas opções, muitos estão resistindo a elas. Para os virginianos que tiraram férias, vocês vão ter um bom momento de férias, vocês estão curtindo, vocês estão animados aqui, estão felizes, as coisas para vocês só desenvolvendo, mas pode realmente haver da parte de vocês uma comparação e uma mudança de realidade, porque se você, virginiano, por exemplo, tirou férias e está indo para outro país, quando você chega no país, você tem uma crise de realidade ali que você fala, nossa, como seria bom morar aqui? Ou você está viajando para um outro estado, existe alguma coisa acontecendo onde você tem uma crise de realidade aqui sobre talvez aonde você quer ir, como e com quem você quer ir. É possível que exista uma estabilidade, mas cuidado para não desfazer dela de uma maneira impulsiva. Então, às vezes você tem um ganho financeiro, sai gastando sem pensar, ou sai gastando para agradar as vontades alheias. Tudo bem? Vocês podem estar lidando com uma energia materna e pode haver algum presentear, essa energia pode estar dando algo a vocês. E o fato dessa energia materna estar dando algo a vocês cria uma discussão com algum irmão ou irmã.
Porque é como se essa irmã ou esse irmão dissesse assim: ah, nós sempre estivemos aqui, nós sempre cuidamos da senhora, nós sempre fizemos isso e você deu isso para ela. Tá? Então tem alguma discussão nesse sentido. Tem energia virginiana que está recebendo oportunidade para liderar uma equipe ou até mesmo uma subida de cargo aqui. Para outras situações fala sobre gravidez. Então, assim, virginianas ou virginianos que não tem como planejamento esse mês engravidar, procure usar métodos contraceptivos, né? Quando fala sobre fertilidade em alta, mesmo você, mulher de virgem, ou você, virginiano, que tem ali uma mulher que usa, por exemplo, DIU, métodos contraceptivos, é sempre importante reforçar. Então, como existe uma alta energia de fertilidade, mulherada, procure aí no ginecologista, faça exames, veja se o DIU tá dando certo, se não saiu do lugar. É muito importante ver todas essas coisas. Se toma anticoncepcional, vê se não está esquecendo de tomar no horário certo, se tomou no dia certo, vê se o anticoncepcional é um anticoncepcional que está sendo eficaz para você, porque aqui a possibilidade de ter muita energia virginiana, ou virginianos pais, ou virginianas grávidas aqui é muito grande, tudo bem? E vocês também podem estar recebendo algum retorno de uma chefe como se ela fosse cumprir uma promessa que fez para vocês, tudo bem? E aí, ok, né? Até aí tudo bem. Só que eu vejo uma situação aqui, Virgem, que pode estar ligada a alguém de água, câncer, peixes ou escorpião, ou pode estar ligada à pessoa do seu passado, porque eu sinto que existe algum tipo de arrependimento, tá? Existe algum tipo de arrependimento ou até assim, você pensativo ou pensativa, por que que você confiou nessa pessoa ou porque essa pessoa agiu de tal forma com você? De alguma forma houve alguma traição, né? Para alguns casos poderia ter sido até uma traição financeira. E eu sinto que tem algumas energias de virgem que ainda estão presas nisso que ocorreu, que ainda não conseguiu completamente se desvincular, que é algo que ainda mexe com a pessoa em questão. Então, se for uma traição íntima, uma traição financeira, é como se essa pessoa ainda carregasse uma certa tristeza que foi causada por essa pessoa. Só que carregar isso está, de alguma forma, prendendo vocês no passado e não deixando vocês olharem as novas oportunidades. Vocês podem, se não for vocês aqui, vocês podem ter uma outra pessoa que de alguma maneira se sinta assim em relação a vocês. Uma pessoa que fica lembrando o passado, que tem um certo arrependimento, que entende o que ocorreu, né, que foi aqui de fato uma traição, que essa pessoa ela vive pensando, sabe, uma consciência pesada aqui muito grande. Tudo bem? Bom, fala a respeito de vocês ganhando estabilidade. Estou captando muito forte uma energia pisciana aqui, como se essa energia pisciana estivesse com certo arrependimento aqui. Essa energia ela quisesse mudar, ou ele quisesse mudar as coisas, mas acredita que não tem como fazer isso no momento porque existe alguma questão financeira envolvida na situação. Fala sobre viagens, vocês fazendo viagens, também fala de vocês ganhando alguma medalha, ganhando algum prêmio. Só que assim, cuidado para não caírem no mar de frustração ou de insatisfação por sempre estar se deparando com pessoas que se aproveitam ou que gostam de tirar vantagem na situação. Tudo bem? Bom, então é isso, Virgem. Muito obrigada. Bom início de dezembro. Se cuidem. Tchau, tchau.